Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Brevilieri e hoje a gente vai ver interação gênica do tipo genes complementares. Vamos lá? O processo de interação gênica acontece quando nós temos dois ou mais pares de genes. E esses dois ou mais pares de genes determinam uma única característica, determinam um único fenótipo. Por exemplo, eles podem ser complementares, que é o que a gente vai falar hoje, ou eles podem ser epistáticos, como a gente vai falar no próximo encontro. Então nós vamos ter aqui um único fenótipo determinado por dois pares de genes, e esses dois pares de genes, que inclusive aqui estão em pares de cromossomos diferentes, são alelos, o Mzão e o Mzinho, e outro alelo, o Pzão e o Pzinho. Ambos vão produzir pigmentos, por exemplo, que formam a cor da pena do periquito. Então o periquito, na sua pena, ele tem dois tipos de pigmentos. Um pigmento chamado de psitacina, que é um pigmento mais amarelo, e ele tem um pigmento mais azulado, que seria a melanina. A melanina seria um pigmento mais azulado. Quando o periquito tiver os dois pigmentos na sua pena, a sua pena vai ficar verde, que vocês sabem que o verde é uma mistura justamente do azul com o amarelo. Então o periquito com a pena verde significa o quê? Que ele produz tanto o pigmento amarelo quanto o pigmento azul. Quando o periquito produzir somente o pigmento azul, óbvio, a pena dele vai ter a cor azulada. Quando ele produzir apenas o pigmento amarelo, ele vai ter a pena amarelada. Se ele não produzir nem a psitacina e nem a melanina, ele vai ter a pena branca. Então nós temos aqui 4 fenótipos. Esses 4 fenótipos seriam periquitos verdes, periquitos azuis, periquitos amarelos e periquitos brancos. Então a gente já entendeu o quê? Que isso é um conjunto, são dois pares de pigmentos, que dois pares de genes que produzem pigmentos, e eles interagem entre si, gerando um único fenótipo que seria a cor da pena do periquito. Então vamos lá. Se o periquito e esses genes da produção desses pigmentos são genes dominantes, então, por exemplo, se o periquito tiver o gene Pzão, ou Pzão-Pzão, ou Pzão-Pzinho, significaria que ele produziria o pigmento psitacina. Ou seja, ele produz o pigmento amarelo. Se ele tiver o gene Mzão, ou Mzão-Mzão, ou Mzão-Mzinho, ele também vai produzir o pigmento melanina, ou seja, ele produzindo o pigmento melanina, ele produzindo a psitacina, a coloração dele fica verde. E quando que o periquito seria azul? Ele seria azul quando nesse par de genes da psitacina ele é Pzinho-Pzinho. Significa que nenhum dos seus dois genes do tipo P produzem a psitacina, então ele não produz o pigmento amarelado. No entanto, ele produz a melanina, ele produz o pigmento azulado, então o fenótipo dele vai ser azul. A mesma coisa o amarelo ele produz a psitacina, ou Pzão-Pzão, ou Pzão-Pzinho, e não produz a melanina, Mzinho. E o periquito branco é aquele periquito, então, que não produz nem o Pzão, nem a psitacina e nem a melanina. E nenhum de seus dois genes ele vai produzir, então, o pigmento, nem psitacina, nem melanina. A pena dele fica branca, e temos o fenótipo dele. Só para colocar aqui, por exemplo, um periquito então que tivesse o genótipo Pzão-Pzinho, Mzão-Mzinho, esse periquito teria sua pena verde. Por quê? Porque ele tem o Pzão que produz a psitacina, ele tem o Mzão que produz a melanina. Então, com este genótipo, Pzão-Pzinho, Mzão-Mzinho, ele seria um periquito amarelo. Se ele tivesse esse genótipo, como esses dois pares de genes, eles estão localizados em cromossomos diferentes,
Quando o periquito for formar gametas, esses alelos vão se separar independentemente um do outro. Ou seja, quando um periquito com esse genótipo for produzir os seus gametas, ele poderá produzir gametas, então, hemizão com o pezão, ele poderá produzir gametas hemizão com o pezinho, ele poderá produzir gametas hemizinho com o pezão, e ele poderá produzir gametas hemizinho com pezinho. Esse indivíduo aqui, então, poderia formar 4 tipos de gametas, porque são genes que a gente chama de segregação independente. Cuidado para não confundir com outro conceito que se chama pleiotropia. O que seria a pleiotropia? Seria quando eu tenho um único par de genes que determina vários fenótipos, várias características. Notem que é o contrário. Aqui eu tenho 2 ou mais pares de genes que determinam um único fenótipo. Gene pleiotrópico é quando eu tenho um único par de genes que determina vários fenótipos. Por exemplo, no caso da espécie humana, existe uma doença chamada de fibrose cística, que é gerada pela falta de um canal de cloreto na membrana das células. E quando o indivíduo, então, não tem em nenhum de seus 2 genes a produção desse canal, ele pode ter inúmeros fenótipos, ele pode ter inúmeras características. Por exemplo, ele pode ter, se ele faltar esse canal, por exemplo, se ele for azinho, ele pode ter falhas no seu aparelho respiratório, ele pode ter falhas no seu sistema digestório, no pâncreas, ele pode ter falhas nos seus testículos, ou seja, um gene pleiotrópico é o contrário do que a gente está vendo. Um gene pleiotrópico é quando um único par de genes determina uma série de fenótipos. Vamos fazer então um exercício para a gente entender um pouquinho melhor como que pode cair para vocês essa parte de genes complementares, com o caso do periquito. Bem, imaginem que eu tenho um casalzinho de periquito, tá aqui o periquitinho, a periquitinha. Esse casal de periquitos, esse daqui, se eu dissesse que ambos são duplamente heterozigotos e perguntasse para vocês qual é a chance desses 2 periquitos verdes duplamente heterozigotos de terem um filhotinho branco. Então olha só, nós temos aqui no caso, se eu digo que eles são duplamente heterozigotos, significa que ele é pezão-pezinho em relação ao gene que produz a psitacina e hemizão-hemizinho para o gene que produz a melanina. Por isso ele produz a psitacina, então, e produz a melanina, então ele é verde. Olha só, agora imaginem o seguinte, se eu digo que ele é duplamente heterozigoto, o que eu estou dizendo? Que ele é pezão-pezinho, hemizão-hemizinho. Quando esse periquito aqui for produzir os seus gametas, ele vai produzir gametas, lembra que vai ter um gene de cada tipo. Vai ter um gene em relação à produção da melanina e um gene em relação à psitacina. Ou seja, quando ele produzir gametas, esse periquitinho vai produzir gametas pezão, hemizão, pezão, hemizinho, pezinho, hemizão e pezinho, hemizinho. Esses são os 4 tipos de gametas que esse periquito vai formar. A periquitinha, por sua vez, ela também é duplamente heterozigota, ou seja, ela também vai produzir 4 tipos de gameta. Sempre vai ter que ter no gameta um gene do tipo P e um gene do tipo M. Ou seja, ela vai poder produzir gametas pezão, hemizão, pezão, hemizinho, pezinho com hemizão e pezinho com hemizinho. Esses são os 4 tipos de gametas que a periquitinha produz. Aí eu vou fazer a união dos gametas. Então aqui eu vou ter, unindo este gameta com esse, pezão, pezão, hemizão, hemizão. Certo? O que eu vou ter aqui? Pezão, pezão, hemizão, hemizinho. Certo? E assim eu vou cruzando todos os indivíduos. Aqui eu vou ter o quê? Pezão, 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 hemizão, hemizinho. E assim eu vou indo.
se eu perguntei qual é a probabilidade de obter um periquitinho branco, vocês vão ver que branco é aquele que tem Pzinho, Pzinho, Mzinho, Mzinho. Esse periquitinho só vai ter aqui Pzinho, Pzinho, Mzinho, Mzinho. Então, se eu perguntasse qual é a probabilidade de obter um periquitinho branquinho, seria somente aqui. Seria então a probabilidade de 1 num total de 16 possibilidades. Certo então, pessoal? Então, óbvio, a gente iria completar a grade inteira e a gente iria ver que teria então o periquito branco, seria apenas uma chance de 1 num total de 16. Certo, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula que a gente vai falar de epistasia.